Quero convidar que todos fechem seus olhos nesse momento. Ó Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Pai, porque a semana que passou foi uma semana muito intensa, muitas lutas, muitas vitórias. Mas certamente, ó Pai, nós chegamos aqui dependentes da Tua graça. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que nesse tempo que nós reservamos para estar aqui com os nossos irmãos, que possamos crescer, amadurecer, que possamos louvar e bendizer o nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo tempo que já tivemos de estudo bíblico e, ó Deus, onde pudemos investigar na palavra que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo isso. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Todos os meses nós temos convidado uma família para que nos ajude a preparar os elementos da ceia e a servi-lo também. E hoje eu quero convidar a Filipa e o Eric que possam estar aqui a nos ajudar. E eu quero convidar o Márcio e a Célia, já que estão aqui, para que possam também ajudar. Aqui, vem cá, Célia. E já estão uniformizados e tudo, olha. E nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Até aqui. A palavra de Deus, ela nos orienta a lembrarmos-nos, a trazermos a memória, e por isso a celebrar um memorial. A ceia do Senhor é este memorial. Aquilo que nos faz lembrar, que não nos deixa esquecer de que Jesus Cristo um dia, Ele encarnou-se, se tornou homem, e com a dupla natureza, divina e humana, Ele nos ligou a Ele, pagou o alto preço no nosso lugar, e Ele venceu a morte, ressuscitou e está vivo. Aleluia! É nisso que nós cremos, baseado naquilo que a palavra de Deus nos diz. E nós estamos hoje aqui para celebrar este memorial, a trazer à nossa memória isso. Porque no nosso dia a dia, nós corremos o risco de esquecer. Entramos às vezes numa depressão, entramos às vezes num desespero, entramos às vezes numa vertente da força apenas humana. Mas o Senhor está conosco, porque Jesus Cristo venceu o maior dos inimigos, que é a morte. E Ele está vivo e concede essa vida a todos nós. Então, crendo que a ceia do Senhor é esse memorial, que nós não cremos que o sangue, ou o pão e o vinho tornam-se o corpo ou o sangue de Cristo em propriedade, mas que é essa lembrança, que a graça que nos é concedida não é por comer o pão ou tomar do cálice, mas sim pela comunhão que podemos ter com Deus e com os irmãos. Assim, celebremos a ceia do Senhor. Todos aqueles que um dia já reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida, que um dia também já foram batizados, que deram esse testemunho público, são convidados a participar desse momento no nome de Jesus. Amém? Então vamos louvar ao Senhor enquanto os nossos irmãos entregam os elementos. E a lembrar, na bandeja nós temos o vinho do Porto e temos o sumo de uva para quem não consome o álcool, ok? Então está identificado.
sobre a terra e céu, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu, para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Força e poder, honra, glória, 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 força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu, para sempre. Alguém ficou sem receber algum dos elementos? Ok. A Bíblia então nos diz, e Paulo vai orientar a igreja nesse sentido a dizer que ele recebeu do Senhor e nos entregou o que o Senhor Jesus fez naquela noite que foi traído. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, diz a palavra de Deus, que ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O corpo de Jesus Cristo foi partido, foi pregado naquela cruz, ele entregou a si mesmo, entregou-se a si mesmo por nós. É este amor que nós estamos a nos lembrar nesta manhã. Comamos todos juntos então do pão em memória de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por este momento, por este domingo.
Obrigado pelo privilégio, ó Deus, de sermos chamados teus filhos e estar aqui, ó Deus, na tua casa, nesse memorial, ó Deus. Não deixa, ó Pai, que esse sentimento de privilégio seja maior do que aquele sentimento de que nós temos que partilhar desse momento com outras pessoas, ó Deus. Do sentimento que a mesa tem lugar, que precisamos trazer, ó Pai, novos irmãos a ela, ó Deus. Te agradecemos pelo teu sacrifício, te agradecemos por este momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. A palavra de Deus ainda continua a dizer que, semelhantemente, depois de haver ceado, também tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento, que significa novo pacto no meu sangue. Toda vez que vocês se reunirem, bebam em memória de mim. E vamos tomar desse momento do cálice que simboliza o sangue de Jesus. E nos lembra que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e que somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E como ouvimos através dessa oração, há lugar à mesa do Cordeiro. Nenhum de nós é digno de se assentar, mas é Ele quem nos convida. E pela sua graça somos alcançados. Então que possamos levar esta mensagem a toda a gente. Tomemos todos juntos. Pai, muito obrigada, Senhor, por nos trazeres aqui hoje à tua igreja, Senhor. Obrigada pelo sacrifício. Obrigada, é uma palavra tão... parece não ter tanto significado para aquilo que tu fizeste por cada um de nós, Senhor. Ensina-nos e guia-nos a ser mais parecidos contigo, Jesus. Amém. Amém. E que Deus abençoe a vida de cada um nesta manhã. Por gentileza, passem os cálices para as extremidades. Os nossos irmãos então podem fazer essa recolha. Enquanto isso, nós vamos louvar ainda mais o nome do nosso Deus. Honra, glória, força, poder. Honra, glória, força, poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força, poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céus para sempre. Este Deus que é santo, 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 a Ele nós louvamos e entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém? Amém. Estão a ouvir bem? Repararam que temos som novo instalado? Ainda não está, e olha que ainda não está no 100%, porque ainda faltam ainda algumas coisas a serem feitas, colunas a serem instaladas, mas eu penso que já conseguem ouvir muito melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Tivemos ontem um grupo também, umas 12 pessoas? Umas 12 mais ou menos. Eu não vou convidá-los à frente novamente, tal, mas
Quem esteve ontem aqui conosco e ajudou e passou tempo aqui com as pontas dos dedos doendo, né, Dinei? Daquele parafusinho que dói, né, e tal. E gente que veio durante a semana para pintar tubos, não sei se vocês repararam, mas tem um tubo ali, né? E temos coisas, muitas coisas que não se veem, mas que estão feitas. Então, quem esteve aqui a ajudar ontem, levanta assim a mão rapidamente. Só levanta a mão rapidamente, quem esteve a ajudar. Se alguém levantou a mão perto de ti, dá um abraço nessa pessoa, dá? Fala assim, Deus abençoe a tua vida, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bom, gente. É um privilégio podermos servir em família. É um privilégio servirmos em família. Outra coisa importante, nós falamos da celebração da ceia do Senhor. E qual é a outra ordenança que o Senhor Jesus nos deixou? Batismos. Põe aqui, por favor. Nós vamos ter celebração de batismos. Amém? Mas vai ser no verão, calma. Porque a água no rio é geladinha, né? Então, vamos lá. Porque em junho, no final de junho, está marcado o nosso batismo. E quem quiser participar dessa turma de preparação, ok? Procura a mim ou a um dos líderes dos pequenos grupos e diz, olha, eu quero participar, eu quero me batizar. Por quê? Nós vamos montar uma turma e vamos ter um período de 2 meses para conversarmos, estudarmos a Bíblia juntos, prepararmos para o batismo em junho, tá bem? Então, se Jesus é o Senhor da sua vida, é o Senhor e o Salvador da sua vida, já reconheceste isso, mas ainda não foste batizado, é agora, é esse tempo. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? E qual é a maior celebração cristã que nós temos? Páscoa. E o que aconteceu? O que nós celebramos na Páscoa? A morte e a ressurreição de Jesus, ou seja, Jesus Cristo ressuscitou, a cruz está vazia, aleluia, e é isso que nós celebramos. Diego e Gisele, levanta a mão assim, quem não conhece aquele casal lindo ali atrás, aquele rapaz baixinho ali, né? Tá bom, a esposa linda e aquele rapaz simpático. Então, assim, que Deus abençoe. Eles estão com as inscrições, então façam as suas inscrições para o pequeno almoço. Nós vamos ter, preste atenção aqui, às 9 da manhã, um pequeno almoço comunitário. Então, a ideia é que nós estejamos aqui, a igreja, nesse valor, a igreja vai oferecer, né? Nós estamos a contribuir para isso, que é o pão, o leite, o café, a manteiga, o queijo, o fiambre. Eu acho que essa coisa, o básico, ok? E depois nós vamos pedir às famílias que cada família possa trazer um bolo, alguma coisa a mais, assim, para darmos um plus, assim, uma coisa bem bonita e termos um pequeno almoço incrível comunitário. Vamos ter a celebração da ceia do Senhor de uma forma diferente. Então, prepara-te aí, prepara o coração, a gente vai ter um momento muito bacana. Vamos ter teatro, eu não posso falar muita coisa, senão perde, mas eu falo, não sei porquê. Então, assim, nós vamos ter teatro, nós vamos ter uma mensagem diferente, sendo também, de uma forma diferente sendo trazida. Então, vamos ter um momento de comunhão, de louvor, de adoração, e a ideia é encerrarmos o culto, preste atenção, a celebração nesse dia mais cedo, às 10h15 nós iniciamos, para que no máximo às 11h30 estejamos a encerrar tudo, para que possamos ir para casa e termos os nossos almoços, ou seja, as famílias possam almoçar juntas. Quem já tem o seu almoço de Páscoa já garantido em família, ok. Quem não tem mais ninguém, procura agrupar com outras famílias. Vamos ter um momento de comunhão, ok? Então convida a pessoa. Se a pessoa já está convidada, aí convida outra, né? Se der para agregar, agrega mais uma pessoa. Nós vamos ter um momento de celebração comunitária da Páscoa. Amém? E temos esse que eu deixei aqui para não esquecer, estava a esquecer. Nós temos esse convite que está impresso, que temos ali também à porta, ok? Que é o tema da nossa celebração da Páscoa desse ano, que é Foi por Ti. Ou seja, nós vamos ter esse momento de celebração. Aqui tem os horários, tem tudo direitinho. Você pode convidar também amigos, pessoas, para que possam estar aqui conosco e tenham essa participação. Sobre as inscrições, 3 euros por pessoa. E é como nós orientamos semana passada. Mas criança paga. E eu sempre digo, se a criança come, ela paga. Se ela não come, ela não paga. Então tenhamos um bom senso nisso aí, tá bem? O Silas vai ter que pagar, com certeza, que as 3 dele comem mais do que eu. Mentira, tô brincando.
Estou a brincar. Tá? Mas assim, outra coisa também, o valor é 3 euros até o dia 29. Porque depois, na semana, aí já vai ser 5 euros. Por que a gente está fazendo isso? Porque nós precisamos planear com calma, fazer o melhor, com excelência. Tudo que fazemos para o Senhor tem que ser muito bom, o melhor. E é por isso que nós estamos a fazer com excelência. Amém? Então, faça as inscrições, por favor. Que o valor é este, mas quem não tiver condições de pagar o valor, Com certeza. falar com o João ou com o líder do PG também e dizer, olha, eu gostava muito de participar, não tenho condições de pagar e não se preocupem. Exatamente. A situação vai ficar resolvida com certeza. Exatamente. Então, assim, nós somos família, gente. Somos família. E se alguém não tem condições, mesmo que sejam 3 euros ou 6, ou dependendo da família, mais gente, procura uma das lideranças ou o próprio casal que está nas inscrições e diz. Eu sei que a gente fica constrangido às vezes, mas todos nós passamos por momentos de altos e baixos. Se nós estamos no alto, vamos abençoar toda a gente. Se nós estamos no baixo, vamos ser abençoados. Mas tenhamos esse tempo de comunhão que vai ser incrível. Amém? Amém? Esquecendo alguma coisa mais? É amanhã o futebol e durante a semana os PGs. É isso aí, olha, já está aqui. Há atividades, só não há atividades na sexta, porque olha, há hoje domingo, há amanhã segunda, há terça, há quarta, há quinta, não há sexta e há sábado. E nós temos ainda essas famílias, todos que são líderes de pequeno grupo, levanta a mão assim. Quem é líder de pequeno grupo? Então, se alguém levantou a mão aí perto de você, se tiver dúvidas, procure essas pessoas, ok? Procure aquele irmão ali também, esse irmão aqui também, aquela ali, aquele ali, aquele ali. Toda gente é líder de PG aqui, tá vendo? É tão bom a gente servir dessa forma, né? Então, procurem para que nós possamos ter esse tempo tão bom. Tem sido muito, muito bom, tem sido incrível esse tempo de partilha, de comunhão, de crescimento nas casas. Amém? Eu acho que agora sim. Eu acho que agora nós podemos orar e agradecer a Deus por tudo isso. E em seguida, vamos ter a dedicação dos dízimos e das ofertas. Esse é o momento de dedicação. Gente, tudo isso que está sendo feito também, obviamente, tem custos, né? Essa equipa que serviu foi voluntária, foi servo, mas todo o material, tudo isso foi comprado. Agradecemos aos nossos irmãos que vieram no ano passado, os americanos, que metade do valor, por exemplo, de todo esse som, foram eles que nos doaram, nos deram, ofereceram. E nós já agradecemos a eles também. E outra parte fomos nós que pagamos com os nossos dízimos e ofertas. Nós vamos ter, em breve, uma viagem missionária. Cadê o Nelson? Não é isso? Semana que vem, se calhar semana que vem já temos mais informações, mas vamos ter uma viagem missionária, provavelmente em junho. E é um momento também que nós vamos ter de abençoar outros trabalhos, outras plantações de igreja, e queremos pedir a bênção de Deus também nesse sentido. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, obrigado a Deus pela Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. E, ó Deus, os batismos que vamos ter, as pessoas que vão estar ali, Pai, possam testemunhar o que Jesus já fez na sua vida. E que tenhamos, ó Deus, uma pregação do Evangelho sendo feita publicamente. Obrigado, Deus, também pelo tempo da Páscoa, onde vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Que nesses próximos dias possamos refletir, possamos orar, possamos, ó Deus, viver a vida com Jesus presente todo o tempo, Pai. Obrigado, Deus, por tudo isso. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor, amém. Vamos louvar ao Senhor e enquanto louvamos, dediquemos com alegria nos nossos corações. Não há som no ar, nada para esconder, e ao me aproximar, quero te oferecer algo com valor que mostre o meu amor. Dar-te
mais que uma canção só por si. Não é o que queres de mim. Tu és todo o meu viver, vês o que ninguém vê. Tu sondas meu coração. Eu estou de volta em adoração. O porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Peço perdão por tudo o que eu fiz. O porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Rei de amor sem fim, não dá para expressar tudo o que és para mim. Fraco e frágil sou, mas te entrego o meu ser. O que sou te dou. Dar-te mais que uma canção só por si. Não é o que queres de mim. Tu és todo o meu viver, vês o que ninguém vê. Tu sondas meu coração. Eu estou de volta em adoração. O porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Peço perdão por tudo o que eu fiz. O porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Eu estou de volta em adoração. O porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Peço perdão por tudo o que eu fiz. O porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Nós louvamos um Deus que nos conhece. Nós cantamos para um Deus que sabe exatamente como estamos, onde estamos. É um Deus perfeito que nos ama com todas as nossas imperfeições. Se acabamos de celebrar a ceia do Senhor, em que nós nos lembramos que Ele morreu por cada um de nós. Não há som no ar e não temos nada para esconder. Por muito que nós queiramos dar algo que Ele mereça, não há nada em nós que seja digno da sua presença. Então, com humildade, com respeito e temor ao nosso Deus, vamos voltar a cantar esta música. Dar-lhe mais do que uma canção. É tudo o que nós podemos fazer. Dar-lhe as nossas vidas, dedicámos-lhe tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, para a sua honra, para a sua glória, e que as nossas vidas possam ser de louvor e adoração ao Pai. Amém? Não há som no ar, nada para esconder. E ao me aproximar, quero te oferecer algo com valor que mostre o meu amor. Dar-te mais que uma canção só por si. Não é o que queres de mim.
de amor sem fim. Não dá para expressar tudo o que és para mim. Fraco e frágil sou, mas te entrego o meu ser, o que sou te dou. Dar-te mais que uma canção só por si, não é o que queres de mim. Tu és todo o meu viver, vês o que ninguém vê, tu sondas meu coração. Eu estou de volta em adoração, o porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Peço perdão por tudo o que eu fiz, o porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Eu estou de volta em adoração, o porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Peço perdão por tudo o que eu fiz, o porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Duração, o porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Peço perdão. Amém. Só Ele é a razão. E por isso cantamos Hosana ao Rei dos Reis. O Rei da Glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar.
Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para teu louvor, pois contigo eu vou viver para sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia. Amém. Amém. Eu vou chamar aqui à frente, é sempre um momento bonito. Chamar aqui à frente todas as crianças. E nós podemos ver o quão Deus tem abençoado esta igreja. Cada vez mais crianças, cada vez mais mal comportadas. Dos 0 aos 9. Está a diferença? Dos 0 aos 10. Viram a diferença outra vez? Então, lá. Começou dos 3 aos 9, depois dos 0 aos 9, dos 0 aos 10. As crianças vêm aqui para a frente. Também vou chamar aqui à frente aqueles que se prepararam para poderem ministrar esta aula às crianças. A Débora, a Maria, a Lili, o João, a Matilde. Pois foi, é verdade. Houve uma troca. Mas pronto, quem se preparou pode vir. E vamos ficar de pé. E vamos pedir a Deus a bênção para a vida destas crianças. Eu vou pedir aqui à Rafa que possa orar para nós. E juntos vamos pedir a Deus a bênção para este momento delas. Deus Pai, quero te agradecer por esse tempo, um tempo onde essas crianças vão poder aprender a Tua Palavra e que elas venham absorver aquilo que é do Teu reino, guardar no coração e praticar. Que nós possamos influenciar a vida de cada uma delas, nos capacita a cada dia, é isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Ai, ai. Sabe o que nós nos esquecemos? Nós, mais uma vez,
cumprimentar. E aí várias pessoas falaram, estás a ficar mais velho, esqueceste novamente, né? E tal. Mas vamos fazer isso no final, pode ser? Não me deixem esquecer. Ontem ficamos felizes, ontem completamos exatos 7 anos que chegamos a Portugal, de mudança, como dizemos, mala e cuia, né? E chegamos com o coração muito aberto para aquilo que Deus ia fazer, sem saber direito. É como Abraão, né? Sai da tua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Pelo menos já sabia qual era a terra. Abraão nem isso sabia, né? E a gente chega aqui e eu quero muito agradecer por termos sido tão bem recebidos, muito bem recepcionados por todos os irmãos. Principalmente, na época, não haviam tantos brasileiros, né? Nem tantos imigrantes, mas os nossos irmãos portugueses que nos receberam com muita alegria. E depois, rever amigos e irmãos, conhecermos amigos, né, de várias nacionalidades e sabermos que as nacionalidades, as nossas cidadanias, sejam quais forem, elas estão niveladas porque somos cidadãos do reino de Deus. E não importa onde nascemos, onde fomos criados, qual a cultura que carregamos, temos hoje uma cultura que nos une, que é a cultura do reino de Deus. Amém? Amém? Amém. Eu estou meio surdo, eu tenho que ouvir também, senão... Assim, vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo de número 10. Hoje pela manhã já tivemos a oportunidade de examinarmos, não é, a lição que foi de número 6, sobre apologética, que foi sobre Jesus, o Filho de Deus. E vimos ali a importância de termos os textos bíblicos essenciais, textos bíblicos-chave, memorizados sobre a divindade de Jesus e quem é Jesus, o Filho igual ao Pai. Também falamos sobre um erro teológico muito comum em muita gente, que é o subordinacionismo. O nome é esquisito, mas é fácil lembrar, vem de subordinação. Ou seja, há muitas pessoas que olham para a Trindade, a economia da Trindade, e acham que o Filho é subordinado ao Pai e o Espírito é subordinado ao Filho e ao Pai. Na doutrina da Trindade nós não temos isso. O Filho é igual ao Pai, o Espírito é igual ao Pai e a Trindade ela tem perfeita harmonia e essa economia da Trindade ela precisa ser, obviamente, bem entendida. Vimos que o Filho de Deus é Deus. Jesus é Deus. Essa foi a afirmação que chegamos, então, ao final do estudo bíblico. Quero continuar a falar nessa manhã, baseado em Atos, capítulo 10. O texto é longo, e hoje nós não vamos projetar o texto. Então, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 10. Porque eu quero ler esse capítulo. Eu sei que o capítulo é longo, não é? Mas vale a pena a leitura para que nós tenhamos esse contexto na nossa cabeça. Vamos lembrar aqui uma coisa. O livro de Atos, qual é o estilo literário de Atos dos Apóstolos? Que estilo de livro é esse? É um livro histórico. Se é um livro histórico, ele está a contar o quê? A história. Qual é a história que o livro de Atos está a nos contar? Dos Atos dos Apóstolos, alguns vão dizer dos Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos, mas é o início da igreja. É o início, veja bem, Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. E o livro de Atos começa assim, com essa narrativa, e depois o desenvolver. O que acontece logo no capítulo 2 de Atos? O Pentecostes, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, aquilo que o profeta Joel e outros profetas já haviam falado, acontece no livro de Atos, no capítulo 2, o derramar do Espírito Santo, que nós chamamos do movimento pentecostal, ou seja, o Pentecoste acontece, a palavra Pentecoste já existia, ela era usada para colheita, então era pente, vem de 50, era 50º dia, que era um dia de festa. E nesse dia de festa, quando toda a gente estava por ali, o Espírito Santo derramou, por isso que o nome é Pentecoste, mas já existia o nome, que era o nome de uma festa, ok? Já acontecia. Mas isso foi agora associado ao Espírito Santo. Já temos o Espírito Santo. Vai acontecer algumas coisas, vamos ter a história de Estevão, primeiro mártir, vamos ter outras histórias sendo contadas, e chega no capítulo 10,
que é o capítulo que nós vamos ler, só para nós termos esse contexto. O Espírito Santo agora vai ser derramado entre os gentios. Quem eram os gentios? Os que não eram judeus, ok? Os que não eram judeus eram chamados de gentios. E aí agora é como se fosse o Pentecoste gentílico que vai acontecer aqui. Então vamos ler o que Deus está a fazer no capítulo 10. Diz assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, 3 horas da tarde, viu claramente uma visão. Um anjo de Deus se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: o que é, Senhor? E ele disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, chamado Curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6, meio-dia. E tendo fome, quis comer, e quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e descia um vaso como se fosse grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou e recolheu-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu quem procurais? Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, a quem tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que lhe chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato, chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes, os amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum a esta hora,
orando na minha casa, a hora nona, 3 da tarde, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está na casa de Simão, o curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço, na verdade, que Deus não faz distinção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme a obra o que é justo. A palavra que lhe enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungindo Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra, na Judéia, como em Jerusalém, ao qual o mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de todos aqueles que creram receberam o perdão dos seus pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, tanto quanto os que vinham com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito se derramasse também entre os gentios, porque ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Até aqui. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra lida neste momento. Obrigado por esta experiência que não apenas Pedro teve, mas também Cornélio e também toda aquela gente. E hoje nós podemos receber esse testemunho do Senhor. Meu Deus, que haja salvação nesta casa, como houve naquele dia. Que haja, meu Deus, quebras e mudanças de paradigmas religiosos hoje, como aconteceu naquele dia, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a perceber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Senhor de toda a terra, de todas as nações, de todos os povos, todas as línguas, todas as culturas e subculturas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Que texto maravilhoso. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos, de fato, nos emocionar. Precisamos estar ali, entrar naquela história, perceber o que estava a acontecer. Sabe, eu não sei, mas todos nós temos paradigmas. Paradigmas, alguns que foram passados para nós pelos nossos pais. O que são paradigmas? São pensamentos, sistemas de crença, forma de se comportar, assim é certo, assim é errado. Nós aprendemos paradigmas, todos nós temos. E alguns paradigmas são até muito bons e outros mais não são tão bons assim. A grande questão é que todos nós temos sistemas mentais. Nós colocamos pessoas para dentro e pessoas para fora na nossa mente. Quem são as pessoas que nós nos aproximamos e criamos amizades e queremos estar perto? São aquelas pessoas que mentalmente estão dentro. E nós fazemos isso também o oposto, nós excluímos pessoas da nossa vida. Alguns vão dizer assim, não, mas eu excluí pessoas da minha vida que são tóxicas, que me levavam para baixo, que não queriam o meu bem. E eu não vou entrar nessa questão e acho que cada um precisa tomar as suas decisões realmente.
para também não ficar doente, enfermo espiritualmente, emocionalmente. Mas o que nós estamos a falar aqui é que haviam paradigmas muito fortes no primeiro século, ainda mais para um judeu como Pedro. Porque é muito fácil, muitas vezes, nós julgarmos Pedro e dizermos assim: Pedro não teve fé, Pedro negou Jesus, Pedro isso e aquilo. Eu tenho sido aqui meio que um apologeta dos personagens bíblicos, né? Defender Tomé, defender Pedro, é a causa dos condenados, né? Assim, mas é importante, porque nós não somos muito diferentes de Pedro. Nós temos os nossos preconceitos religiosos, nós temos os nossos preconceitos sociais, nós temos os nossos preconceitos familiares. Pedro tinha vários paradigmas, vários preconceitos. Uma coisa que era comum na cabeça de um judeu, ainda mais no primeiro século, que era muito forte. Deus havia se revelado apenas para quem? Para os israelitas, só para os judeus. Todos os outros povos eram tidos como povos o quê? Imundos. Um judeu não podia sequer comer, dividir a refeição com alguém que não fosse judeu. Sentar-se à mesa de alguém que não era judeu era muito mal, não podia acontecer. Havia necessidade de purificação. A aliança na cabeça deles foi só com Israel e todos os povos estão fora. Atos capítulo 10, acontece aqui algo extraordinário. A igreja primitiva está aqui agora no coração do plano de Deus. Deus está a agir de uma forma para ampliar aquilo que eles estavam a entender. O evangelho não era só para os judeus, mas qual é o paradigma que está a ser quebrado aqui? O evangelho é para quem? Para todas as nações. O Pentecoste acontece no capítulo 2, e havia gente de toda a parte do mundo lá. E tanto é que, associado àquele derramar do Espírito, houve uma coisa incrível. Pedro pregava e cada pessoa ouvia na sua própria língua. Ou seja, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia precisa refletir uma quebra de paradigmas. A mudança que acontece aqui na cabeça de Pedro, na cabeça dos apóstolos, na cabeça dos judeus, é que o movimento do cristão não é agora só no meio judaico, mas é um movimento global. Ele é para todas as nações. Quando nós olhamos a palavra, quais são os nossos paradigmas hoje? Para quem nós devemos anunciar o Evangelho? Quem merece ouvir o Evangelho? Será que um estudante sul-americano que está a pagar com muita dificuldade um quartinho e ser explorado por alguém para estudar e ter uma boa oportunidade enquanto a família sustenta de longe com a dor da separação e com muito custo? Será que um trabalhador nepalês com quem nós nos encontramos no centro do Porto, na Baixa, ou em Lisboa, ou em outras cidades em Portugal, que veio de uma outra realidade, uma outra cultura, uma outra cosmovisão, será que ele merece ouvir o Evangelho? Ou será que nós já o olhamos de forma torta, porque a cultura é diferente, nós o achamos mais sujo, nós não conseguimos sequer sentar à mesa com ele? Será que uma família ucraniana que perdeu talvez tudo por causa da guerra e está refugiado, precisa ouvir o Evangelho de Jesus? Será que um turista americano, nacionalista americano, merece ouvir o Evangelho de Jesus e também ter a sua vida transformada? Será que quando nós olhamos um muçulmano do norte da África, que às 7h30 da manhã, debaixo de chuva, faz filas quilométricas para ir à mesquita, será que essa pessoa precisa ouvir de Jesus? Será que nós começamos a perceber que o português da terra, que muitas vezes nós consideramos com o coração fechado ao Evangelho, que muitas vezes nós achamos, olha, não tem jeito, será que esse português da terra precisa e merece ouvir o Evangelho de Jesus? Gente, esses são questionamentos
que nós precisamos fazer verdadeiramente, porque muitas vezes o porquê de nós não anunciarmos o Evangelho de Jesus não está tanto em não acreditar que Deus pode fazer, mas porque a nossa cosmovisão, os nossos paradigmas estão a nos impedir de amar a toda a gente. Por isso eu quero refletir aqui em alguns pontos. Primeiro, Jesus é o Filho de Deus e Ele vai além das nossas fronteiras. O texto bíblico fala que havia um homem chamado Cornélio, em Cesareia. Esse homem era um homem qualquer. É isso que a Bíblia diz? Não. Quem ele era? Ele era um centurião. Ele era um centurião, líder de uma centúria. Mais 100 homens estavam ao seu comando, no exército. Regimento conhecido como italiano. Esse homem era respeitado, e a Bíblia diz que toda a sua família era religiosa e temente a Deus, e orava. Mais à frente o texto vai dizer que os judeus reconheciam a sua fé. Isso faz a gente pensar algumas coisas, porque a narrativa bíblica fala de um homem oficial romano, gentio, parte do sistema que dominava, escravizava Israel e oprimia. Esse homem, diz a Bíblia, que surpreendentemente ele era piedoso, temente a Deus, generoso, dava esmolas e homem de oração. Está dando muito eco aqui para mim, Léo. Não estou conseguindo me ouvir. Esse homem era piedoso, temente a Deus, generoso e homem de oração. Olha, isso ensina-nos aqui alguma coisa profunda, que é Deus está a trabalhar no coração das pessoas antes de nós lá chegarmos. Você crê nisso? Quem disse que nós somos os melhores evangelistas do mundo? O melhor evangelista do mundo é o Espírito Santo. É Ele quem já está a agir no seu colega de trabalho. É Ele quem já está a agir no coração do seu vizinho. É Ele quem já está a agir naquela pessoa que você sequer gosta muito dela, porque ela é muito quesilenta, muito briguenta, e você nem quer falar muito bem com ela, mas o Espírito Santo já está a ministrar no coração dela. E é interessante porque isso quebra alguns paradigmas nossos. A salvação é obra soberana de Deus, não é nossa iniciativa. Deus deu-nos o privilégio de participarmos, de sermos cooperadores dele nessa obra. É por isso que nós anunciamos o Evangelho. É por isso que nós partilhamos o Evangelho. É por isso que nós dizemos, vamos sentar à mesa do Cordeiro, porque ainda há lugar na mesa do Cordeiro. Não porque nós merecemos e somos os melhores. A história desse homem, gentio, mostra-nos algo extraordinário aqui, gente. Há pessoas que não conhecem a Cristo ainda, mas que o Espírito Santo já está a despertar. Então vamos ousar partilhar o Evangelho? Vamos ousar anunciar o amor de Cristo? Porque Deus já lá está. Deus já lá está a agir no coração. Há preconceitos que precisam sair da nossa cabeça. Por exemplo, fulano de tal nunca se interessaria por Deus, nem adianta. Quem disse? Quem disse? Fulano é muito duro. Gente, nós também somos duros. Eu também sou duro. Todos nós somos. Se não for o poder de Deus para amolecer o nosso coração, trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, como diz o profeta, se isso não acontecer, nós também somos duros. Talvez aqui pessoas poderiam dar um testemunho, diante de conhecer a Cristo, que eram pessoas duras, difíceis, não queriam saber de nada, ainda zombavam do Evangelho, zombavam dos crentes, zombavam da igreja. E Jesus transformou a sua vida de tal forma que hoje você é um anunciador, como Paulo, do Evangelho. Na verdade, Deus está a trabalhar. O Evangelho não começa com o movimento missionário, com o movimento da igreja, mas começa com Deus. Tudo começa em Deus. E aí, quais são as nossas fronteiras? Essa é a pergunta.
Quais são as nossas fronteiras? Pedro tinha dele. Pedro foi sincero. Senhor, não vou comer. Por quê? Porque eu tenho um sistema religioso que me proíbe sequer de sentar para comer com gentio, ainda mais comer animais que a lei proíbe. Quem está a fazer a leitura da Bíblia, eu já estou em Números agora, não, Deuteronômio agora. E estamos ali, já passamos por Levítico, Números, Deuteronômio, temos todas aquelas leis ritualísticas, animais, por exemplo, que eram proibidos de comer, animais que podiam comer, né? E aí Pedro, ele tem aquilo muito claro na sua cabeça, não posso comer esses animais, são imundos perante a lei, ele estava correto naquilo, era o paradigma que ele tinha. E Deus agora vai trabalhar isso na vida dele. Quais são os nossos paradigmas? O que tem nos tornado mais duros? Em vez de amar, julgar. O que tem feito isso? Segundo ponto, Jesus, o Filho de Deus, confronta os nossos preconceitos espirituais. É interessante porque Pedro estava a orar, e agora vem essa narrativa, não é? Pedro estava a orar, meio-dia, e tem um êxtase, e ele vê o céu se abrir e descer um lençol amarrado nas 4 pontas, e dentro do lençol, todos os animais que a lei judaica proibia de comer. E aí, quando desce, vem uma voz e diz, mata e come. E ele diz, Senhor, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Talvez Pedro pensasse que era uma pegadinha, né? Uma coisa assim, vamos ver se ele vai comer. E ele, não, Senhor, de jeito nenhum. Porque às vezes a gente tem o discurso certo, a gente sabe falar a linguagem certa, a gente usa o texto bíblico, a gente usa o jargão evangélico, a gente sabe manipular as palavras e dizer as coisas como elas têm que ser ditas, e toda a gente acha que está certo. E Deus vai dizer para ele, Pedro, não está. Não estás a perceber ainda, o evangelho não é só para você e para o seu povo, o evangelho é para toda a gente, nunca foi só para o povo. O povo de Israel, eu digo que ele não foi escolhido, ele foi criado por Deus para ser um povo missionário. Lembra da bênção em Gênesis capítulo 12, versículo 3, a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, não era só para Abraão, não era só para os judeus, era para toda a gente, desde sempre. Mas o povo pega um caminho torto e Jesus vem para endireitar. Lembra dessa profecia? Aquele que vai endireitar os caminhos, aquele que vai aplainar os montes. Não há vale, não há monte. O Senhor está conosco. Sabe, o texto diz ainda que Pedro, depois naquela reluta, quantas vezes Deus vai ter que falar com Pedro? 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou se ele o amava? 3 vezes. Quantos surdos foram curados nos evangelhos sinóticos? 3. Quantas pessoas existem na Trindade? 3. O 3 é um número que significa algo muito forte, algo completo, algo que não há dúvidas. Talvez o questionamento ali 3 vezes com Pedro foi porque na cultura, na forma, nos paradigmas dele, ele precisava ser refutado realmente nas 3 vezes para entender, perceber aquilo. Está fechada a questão, Pedro, não é só para vocês, é para toda a gente. Não era sobre comida, não era sobre dieta, não era sobre o que comia ou não comia, era sobre a expansão da visão, do alcance do Evangelho. Essa é a questão. Então Pedro agora vai ser trabalhado no seu coração. Cornélio recebe uma orientação divina, Pedro também recebe essa orientação. Vamos ter ali agora animais impuros, proibidos. Agora Pedro tem que ir à frente. A resposta piedosa não serviu, que era religiosa. Agora em Cristo a obra redentora chegou. Os cerimoniais que estavam lá caíram. Jesus pagou o preço. Ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, e nele, como diz Paulo aos Efésios, todo o universo converge em Jesus. Deus declara: não chames impuro ao que Deus purificou. Meus irmãos, nós temos recebido em Portugal gente que tem vindo do Médio Oriente, gente que tem vindo do Oriente, gente que tem vindo da América do Sul,
da África, da América do Norte, dos países nórdicos. Parece que Portugal tem recebido gente do mundo inteiro. E eu ouço alguns discursos a dizer assim, o que essa gente está a fazer aqui? Politicamente, economicamente, socialmente, nós até podemos questionar isso. Mas espiritualmente, nós precisamos ter uma visão que talvez essas pessoas nunca mais terão a oportunidade de ouvir do Evangelho. E se elas estão aqui, quem está no Perspectivas, no curso Perspectivas, é uma vinda voluntária. Eles vieram porque quiseram e agora recebem o Evangelho. Veio na minha casa, ouve o Evangelho. Depois o que vai fazer com isso? Eu não sei. Pode voltar para sua casa, pode ficar, pode fazer o que for, mas volta com a palavra do coração. Sabe, o movimento de Deus é feito de imigração e emigração. O grande pai da fé, Abraão, ele foi o primeiro grande imigrante do movimento de Deus. Sai da tua terra, sem saber para onde. Foi uma ida involuntária, porque Deus falou, vai, e ele foi. Movimento de imigração. E ele foi. Todos os movimentos que vão acontecer, Moisés, o povo vai emigrar para o Egito, vivem como imigrantes no Egito. E por isso que as leis judaicas protegem tanto os estrangeiros, porque eles seriam estrangeiros a vida inteira. E quando nós começamos a perceber isso, essa dinâmica do que Deus está a fazer, Pedro começa a perceber que a dieta não era a questão, não era matar e comer, essa não era o problema. O problema era a visão do alcance do Evangelho. A grande pergunta aqui é, se descesse hoje o lençol, se cada um de nós tivéssemos essa visão hoje, o céu rasgou, desceu o lençol, o que estaria dentro do lençol? Quais são os paradigmas que Deus quebraria na nossa vida hoje? O que tem nos impedido de ir até as pessoas, partilhar o Evangelho, amar as pessoas? O que tem nos impedido? O que você consegue visualizar nesse teu lençol? Pedro aprende algo decisivo aqui, né? E desculpa aqui o texto que eu acabei por contar a história. Pedro aprende algo decisivo. Deus não cabe dentro das nossas categorias culturais. Deus ele se revelou na cultura egípcia, Deus se revelou na cultura brasileira, Deus se revelou na cultura americana, Deus se revelou na cultura portuguesa? Sim. Há revelação de Deus em todas as partes. A questão é, quem é que está a anunciar? Porque Cornélio adorava e era piedoso, o Espírito Santo estava mexendo no coração dele, mas ele era religioso, ele não sabia muito bem o que fazer. Então, por isso, Pedro foi enviado até ele para anunciar. E percebam que o discurso de Pedro com ele foi pregação do Evangelho pura. Aconteceu o quê? Ele não falou outra coisa. Deus enviou Jesus, Jesus foi aqui, andou conosco, curou, abençoou, ensinou, foi crucificado, ressuscitou, está vivo, nós o vimos e nós o anunciamos. Foi isso que ele falou. Pô, nós não temos que inventar nada. O que é a partilha do Evangelho? É isso. É dizer que há esperança, que Jesus Cristo veio, que morreu por nós e que ressuscitou e venceu a morte. Mas às vezes as nossas categorias, as nossas estruturas, nossos paradigmas ainda nos impedem. Por que às vezes eu converso com pessoas que se dizem ateus ou agnósticos e falam de uma forma quase que religiosa da sua falta de fé? Por quê? Porque é um paradigma. E quando nós idolatramos um paradigma, aquele paradigma vira um Deus. E o que diz a Bíblia para nós? Não terás outros deuses diante de mim. Seja ele um paradigma ateu ou um paradigma religioso. Por fim, Deus, Jesus é o Filho de Deus, e Ele revela que Ele é Senhor de todos. Diz o texto bíblico. Então Pedro começou, olha só o que Pedro vai dizer, gente, é incrível. O mesmo Pedro que falou, eu não posso nem sentar à mesa com vocês que são imundos.
Imagina você me convidar para ir na sua casa, eu falo assim, Elber, olha, fica a dica. Elber me convida para almoçar em casa dele. Mentira que ele já convidou. E aí eu chego lá, falo assim, desculpa, não posso ir na sua casa não, porque você é imundo e eu não posso sentar contigo. Gente, era nesse nível. E aí esse Pedro, que era religioso, tinha os princípios e os paradigmas fortes, ele agora vai dizer o seguinte, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que faz o que é justo. Em outras versões, todo aquele que crê. Vocês conhecem a mensagem, ele começa a falar da mensagem do Evangelho. E ele fala da mensagem do Evangelho. Sabe, quando Pedro chega na casa de Cornélio, algo extraordinário vai acontecer. O que vai acontecer de extraordinário? Ele vai pregar o Evangelho para os gentios. Pedro. Se fosse Paulo, Paulo é o apóstolo aos gentios. Mas quem começa o movimento de evangelização dos gentios é Pedro. Pedro é o primeiro a pregar aos gentios. Claro que nós temos ali ainda outras histórias, né, de Filipe, o eunuco e tudo mais, mas oficialmente, com o derramamento do Espírito, de uma coisa extraordinária, é Pedro que vai anunciar a mudança de paradigma. Ele vai dizer assim, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. A vida inteira ele acreditou que Deus fazia acepção de pessoas. E ele agora mudou um paradigma. Qual é o paradigma mais forte que precisa ser mudado na nossa vida? O que Deus está a trabalhar que precisa mudar? Nós precisamos virar essa chave que ainda não viramos. O que está a acontecer? Essa é uma das declarações, gente, mais revolucionárias do Novo Testamento. Assim como o Novo Testamento vai falar das mulheres com dignidade, dos órfãos, a Bíblia vai tratar a mulher, o órfão, o imigrante, os idosos, os fragilizados. A Bíblia já tem na vanguarda isso há muitos e muitos séculos. Da mesma forma, acontece algo extraordinário aqui, uma revolução. Havia muitas divisões no mundo. A divisão entre judeus e gentios era muito forte. A divisão entre romanos e bárbaros. Bárbaro aqui é quem não era romano, né? Quem não tinha a cultura greco-romana. Os livres e os escravos, homens e mulheres, e Pedro anuncia algo radical aqui, o Senhor é Senhor de toda a gente, e ele proclama, Jesus foi ungido por Deus, fez o bem, libertou oprimidos, foi crucificado, ressuscitou, ele é o juiz de todos, de vivos e mortos. E Pedro não vai dizer, ele não diz assim, ele recebe o perdão dos pecados, todo judeu temente, não, é todo aquele que crê. E a casa estava cheia. Sabe o que Cornélio fez? Ficou sozinho em casa para receber Pedro, foi isso? Não, ele convidou toda a gente, a família, os amigos, porque nós queremos partilhar aquilo que é bom com toda a gente que a gente ama. Falar de Jesus para nossa família, para os nossos amigos mais chegados. Quantos amigos nós temos e nunca partilhamos o Evangelho com eles? Nunca tive oportunidade. 20 anos de amizade, nunca teve oportunidade. Nunca tive oportunidade. Encontra com a pessoa quase todo dia, nunca teve oportunidade. Lembra dos relacionamentos intencionais? Vamos fazer uma janta, vamos fazer um lanche, um jantar, um lanche, um café. Vamos fazer um churrasco. Vamos fazer aniversário e convidar alguém para a nossa casa. Sabe? Aqui está um coração transformado. Pedro foi transformado na sua essência. Os seus paradigmas foram mudados. A salvação não é por etnia, não é por tradição, não é por obras, não é por tradição religiosa. A salvação é pela fé em Cristo, Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Essa é a mensagem que nós anunciamos. É tão simples assim. Nós temos uma oportunidade, gente, em Portugal, nesse tempo, incrível,
de alcançarmos povos do mundo inteiro que estão por aqui. E se nós começarmos a orar e a amar essas pessoas e a orar, o Espírito Santo já vai estar a falar com eles. Eu creio que Deus já está a falar com eles. Sabe, a Bíblia diz nos versículos adiante aqui, que vai dizer assim, enquanto Pedro ainda estava falando, não sei se eu pus esse texto aqui, não. Enquanto Pedro ainda estava falando, versículo 44, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam a ouvir a mensagem, os judeus convertidos que foram, lembra que Pedro foi com os irmãos de Jope, e eles viram o que estava acontecendo. Que isso? Que isso? Pedro sentou à mesa, imagina que eles ainda ficaram ali, né? Que isso? Pedro sentou à mesa com eles, que isso e tal, pá. Mas de repente o Espírito Santo, foi derramado. E aí, eles falavam assim, pode alguém negar a água impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Quebra de paradigma. Quebra de paradigma. O Espírito Santo desce. Um Pentecoste gentílico, né, para os gentios. E Deus faz algo de forma incrível. Por quê? Porque a mensagem estava a crescer. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8, está lá no início do livro. Lucas, quando escreve, já escreve de propósito. Eu vou contar uma história para vocês, mas a história está resumida aqui em Atos 1:8. Nós vamos ser testemunhas em todos os lugares. E Pedro ficou espantado, os discípulos ficaram espantados, mas não havia mais argumentos. Sabe, nós temos muitos argumentos, mas quando Deus faz, os nossos argumentos caem. Nossos argumentos caem. Pode alguém recusar a água? E aqui o Evangelho rompeu a barreira. E agora torna-se esse movimento que é global. Deus, ele surpreende. O Evangelho não tem fronteiras. Deus vai além. A mensagem que nós anunciamos é a mesma. E continua sendo a mesma. Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele é o Senhor da minha vida, Ele traz paz, sentido à vida. E a vida tem algo que vale a pena, que é Jesus. Alguém que mudou a minha vida. Amém? Que essa mudança de paradigma de Pedro seja também alguma coisa que quando eu falo perturba aqui, é no sentido de incomodar, que incomode a nossa vida. Que durante essa semana possamos pensar, quais são os paradigmas que eu tenho que têm me impedido de crescer como um cristão, de partilhar o Evangelho com as pessoas? Quais são os paradigmas? Quais são os paradigmas que eu tenho que fazem sentido continuar na minha vida? E quais são os paradigmas que eu preciso mudar e abrir o coração para o novo de Deus? Para de ficar carregar a pedra, aquela bola de ferro atrás, e a gente está sempre a olhar para o passado, preso ao passado. Deus está nos dando nova vida. Olha para frente. Para de querer racionalizar tudo, porque nem tudo nós conseguimos entender, perceber. Mas Deus tem algo novo para nós. E nós temos vivido esse tempo aqui. Amém? Pai, obrigado, meu Deus, por cada pessoa que aqui está hoje. Obrigado, Deus, pela vida das crianças que estão a estudar a Tua Palavra, por aqueles que estão lá a cuidar delas, ó Pai, a ministrar nos seus corações, que são hoje os pastores e pastoras daquelas crianças. Obrigado, ó Deus, pelas famílias, ó Pai, que aqui estão reunidas. Obrigado pela Tua Palavra que foi aqui, ó Deus, explanada, ó Deus, que não seja apenas intelectualmente absorvida, mas que possamos pensar na grandeza daquele momento e do que aquilo tem impacto na nossa vida hoje. E no contexto português atual, no contexto mundial atual, ó Pai, onde nós temos guerras e rumores de guerras todos os dias, onde nós temos perseguições e opressões todos os dias, e nós somos às vezes forçados a termos comportamentos e falas que são preconceituosos, não apenas raciais, mas espirituais. O Evangelho é para toda a gente, Pai. Perdão, ó Deus, e ajuda-nos a, como Pedro, expandir o nosso coração e a nossa mente. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Você pode ficar em pé agora, sim, e cumprimentar a pessoa que está aí perto e dizer assim, olha, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu coração.
abençoe. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com esta última canção. E enquanto nos cumprimentamos e saudamos-nos uns aos outros, que possamos louvar o nome do Senhor Jesus. Não esquece, quem vai ser batizado, quem quer batizar, procura a mim ou algum líder também. E também lembrem de levar... Léo, desliga a munição. É só lembrar que levem os convites para lá os amigos. Nós temos também isso em formato de imagem. Então, quem preferir também transferir, enviar, também pode fazer dessa forma. As inscrições, vou pedir ao Diego e à Gisele que possam já ficar aqui assim, mais ou menos ali à frente, que aí quem quiser fazer as inscrições do pequeno almoço, da Páscoa, já falem com eles, por favor, e vai ser um tempo de bênção. Amém? Vamos louvar ao Senhor nessa última canção. E ao final vamos fazer essa oração do envio para que possamos ir e anunciar o Evangelho durante essa semana. Daqui a pouco eu vou estar a falar no culto da igreja, da primeira igreja batista em Piedade, lá no Brasil, agora à tarde, e à noite no culto da igreja batista central de Bom Sucesso, também lá no Brasil. Então vamos ter, hoje são 3 pregações, vou lá e volto, né? Ainda bem que existe internet, né? E tal. Mas vai ser bênção. Então, ore por isso também, para que Deus continue a agir no coração dos nossos irmãos, porque muito do que nós estamos aqui é porque tem gente a orar por nós, a segurar as cordas e a amar o povo, mesmo sem conhecer. Amém? Então, vamos louvar ao Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver, sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória
leva-nos, ó Pai, para mais uma semana abençoada. Que hajam, ó Deus, quebras de paradigma, mudanças de pensamento, como aconteceu no Pedro, que aconteça na nossa vida também. E que possamos anunciar o Evangelho a toda criatura, toda gente, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos na bênção do Senhor Jesus.